Os aviões mais mortais do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Oceano Pacífico se tornou um verdadeiro campo de batalha. Enormes destroyers e encouraçados mostravam todo o seu poderio. Acima deles, os céus foram tomados pelas maiores batalhas aéreas da guerra. Desde o início, os japoneses tiveram a supremacia aérea, mas uma nova geração de aeronaves aliadas ajudou a mudar o rumo da guerra no Pacífico. Entre as novas máquinas, uma das mais mortais era um bombardeiro americano lançado de porta-aviões. A nova aeronave, fabricada como resposta ao ataque a Pearl Harbor, foi batizada de Avenger. O Avenger podia levar um torpedo para destruir navios inimigos ou 4 bombas de 225 quilos para destruir alvos na terra e no mar. 3 metralhadoras 50 mm eram usadas para atacar aviões inimigos. O Avenger estreou no Pacífico na Batalha de Midway, em junho de 1942. De 6 aeronaves que entraram na batalha, apenas uma voltou. Mas, contra todas as expectativas, ele tornou-se o principal bombardeiro naval na guerra e destacou-se tanto no Pacífico quanto no Atlântico. O Avenger foi fundamental nas Ilhas Salomão e em Guadalcanal, e nas batalhas do Mar das Filipinas e do Golfo de Leyte. Quando os aliados seguiam para o Japão, o Avenger ajudou a afundar os maiores encouraçados do mundo, o Musashi e o Yamato. Essas aeronaves também derrubaram 98 aviões em combates aéreos e afundaram 31 submarinos alemães no Atlântico. Mais de 1000 pilotos conduziram essas aeronaves nas batalhas. Após desviar de caças inimigos, a tripulação do Avenger lançava as bombas voando lentamente e em baixa altitude. Essa tática sujeitava o avião a uma forte dose de fogo antiaéreo. Com apenas 2 aviões dando cobertura, o piloto Bill Fairtag atacou um cruzador japonês com um destroyer ao lado. Came in a wave attack, and every gun on those 2 ships were fired at us. It's about 1,000 orange balls coming up at you. And I just felt like I was flying in between them, and I didn't get hit once. Fairtag permaneceu incólume durante a guerra, mas nem todos os pilotos de Avenger tiveram tanta sorte. Durante o ataque a uma torre de transmissão japonesa, o Avenger de um jovem aviador naval foi atingido, obrigando-o a saltar no mar. Estas imagens mostram o piloto, George Herbert Walker Bush, sendo resgatado por um submarino americano 45 anos antes de ele se tornar presidente dos Estados Unidos. O Pacífico era um local perigoso para todos os pilotos de Avenger. Mas o Avenger também causou muitos estragos. As bombas e os torpedos lançados pelos aviões destruíram o arsenal japonês e garantiram ao Avenger um lugar na história como um dos aviões mais letais do mundo. História.
Em 1939, com o mundo em guerra, estava claro que as aeronaves americanas eram inferiores às alemãs e japonesas. Algumas delas já eram obsoletas. A Marinha Americana queria um novo bombardeiro mais veloz, com maior capacidade de carga, maior autonomia, maior poder de fogo e maior resistência a danos. Uma torre de disparos na popa também era desejável. Duas empresas, a Chance Vought e a Grumman, atenderam ao pedido da Marinha. O Grumman XTB-F1 era mais veloz, mais leve, tinha melhor blindagem e maior capacidade de carga do que o modelo da concorrente. Em abril de 1940, a Grumman foi contratada para fabricar 2 protótipos de aviões bombardeiros torpedeiros. A Marinha desejava substituir o Devastator o mais rápido possível e encomendou 285 aeronaves TBF-1 em dezembro, 7 meses antes do primeiro voo teste do protótipo. Assim como o Devastator, o TBF levava 3 tripulantes: piloto, artilheiro traseiro e bombardeiro. O novo avião era 113 km por hora mais veloz do que o Devastator e transportava mais bombas com o dobro de autonomia. Em 7 de dezembro de 1941, 360 aviões japoneses de 6 porta-aviões atacaram a base naval americana em Pearl Harbor. Dos 8 encouraçados no local, 5 afundaram, 1 ficou gravemente danificado e 2 não sofreram grandes danos. 2 destroyers também foram atacados. 140 aviões foram destruídos e outros 80 danificados. A maior perda foram os 2.300 americanos mortos durante o ataque. O primeiro bombardeiro torpedeiro da Grumman foi lançado em 3 de janeiro de 1942. Ele recebeu o nome de Avenger. A entrada dos Estados Unidos na guerra deu início a uma enorme mudança na Grumman e transformou a pequena empresa de 1.000 funcionários em uma gigante fornecedora militar com 25.000 empregados. Mas o início da fabricação em massa do novo bombardeiro torpedeiro criou um problema logístico. A Grumman estava ocupada, pois vinha trabalhando em um sucessor para o caça F-4F Wildcat desde março de 1941. O protótipo do F-6F Hellcat foi lançado em junho de 1942 e em 1943 o novo caça já era a mais importante aeronave da guerra. A empresa cresceu rapidamente, mas não conseguia atender à demanda da fabricação de Hellcats e de Avengers simultaneamente. A ajuda veio de uma gigante da indústria automobilística que recebeu ordens do governo federal de interromper a fabricação de carros em 1941. Grumman had been producing the Avenger for 2 years, and they had designed now the F-6F Hellcat, and they committed to producing the Hellcat, among other planes, and just couldn't keep up the Wildcat and Avenger lines. So, as a result, General Motors offered the use of 5 of its plants on the East Coast to pick up the Avenger and the Wildcat production, and they called the resulting group the Eastern Aircraft Company. As operações da General Motors começaram lentamente em 1943. No final do ano, a produção da empresa era maior do que a da Grumman, que em pouco tempo deixou de fazer Avengers para se concentrar na fabricação de Hellcats. O Avenger da General Motors era idêntico ao fabricado pela Grumman. No final da guerra, em 1945, a Grumman e a General Motors tinham fabricado juntas 10.000 desses bombardeiros torpedeiros.
Projeto. As especificações da Marinha para um novo bombardeiro torpedeiro foram atendidas por uma empresa chamada Grumman. O motor Wright de 1.700 cavalos era perfeito para a fuselagem em formato de barril. This is powered by a Wright R2600, which is a 2,600 cubic inch 14-cylinder twin-row radial engine, and it's about 1,900 horsepower at sea level on takeoff. So it's a very, very powerful engine for a single-engine airplane. As asas e a fuselagem foram estendidas para acomodar os 3 tripulantes e todo o armamento necessário. The United States Navy flew with an operational crew of 3, the pilot, the turret gunner, and the radio operator and kind of bombardier later when they were used for glide bombing. The British used Avengers. They were called Tarpons in the Royal Navy, and they sometimes flew operationally with a crew of 4. They had a pilot, a turret gunner, a radio operator, and then they flew with what was called an observer, which is this area right here. They put a bucket in there, and the observer sat there. In the U.S. Navy, that spot was occupied by the autopilot. There was no seat there, so that space was basically empty. O Avenger foi projetado com asas dobráveis, fundamentais para o uso em porta-aviões. A Grumman criou um mecanismo especial para dobrar as asas, utilizado tanto no Avenger quanto no Hellcat. Ele encostava as asas junto à fuselagem para o aproveitamento máximo do espaço. As asas grandes eram marca registrada da Grumman. Tornavam o avião mais manobrável, uma característica fundamental para um avião que decolava do convés de um porta-aviões sob o comando dos mais diversos pilotos. A montagem das asas no centro da fuselagem proporcionava um grande espaço interno, capaz de abrigar um torpedo de 900 quilos, 4 bombas de 225 quilos ou um tanque de combustível extra. O bombardeiro podia utilizar uma metralhadora Browning calibre 30 voltada para trás, colocada na barriga do Avenger, ou direcionar a aeronave para um bombardeio a meia altitude, utilizando a mira Norden. Uma metralhadora calibre 30, montada no nariz do avião, era disparada pelo piloto. Atendendo ao pedido da Marinha, o avião tinha uma torre para o artilheiro equipada com uma metralhadora calibre 50. This aircraft was typically attacked from behind, and because of that, this turret and the 50 caliber machine gun in it were its main defensive firepower. And it's an electrically controlled turret that uses Ampledyne motors to spin the turret horizontally and to control the elevation. The turret is equipped with an interrupter, which is really one of the first computers ever used. And what it does is it prevents the turret gunner in his desire to shoot down the enemy from shooting off the tail surfaces of the airplane. Acima de tudo, o Avenger era resistente. Projetado para absorver os danos e continuar voando, a aeronave conquistou muitas tripulações nos anos seguintes. These are extremely tough airplanes, very rugged airplanes. The pilot is protected by the engine from a head-on attack. The engine would deflect any bullets from the front. The main plane and the substructures around the wing protect the pilot from any kind of a deflection shot from below. There's armor plating along the back seat of the cockpit. The back of the cockpit behind the seat, and that protected the pilot from any kind of a strafing attack from behind. So the pilot of an Avenger was very, very well protected from the odd bullet that might try to find its way to him. But it was a very, very rugged airplane, very rugged. Could be set down in the ocean with a reasonable expectation to survive a forced landing in the ocean.
A Grumman cumpriu as exigências da Marinha, mas o trabalho não foi fácil e a funcionalidade do avião levou a um design feio e os pilotos o apelidaram de Peru. Antes que os aviões chegassem em Midway, em 1942, os fuzileiros locais foram informados de que ele se parecia com um F-4F grávido. O protótipo foi lançado em 7 de agosto de 1941 e os primeiros TBFs passaram a operar em janeiro de 1942. Especificações. O primeiro Avenger da linha foi terminado em 3 de janeiro de 1942. A aeronave tinha 5 metros de altura, 12 de comprimento, envergadura de 16 metros e peso máximo de 7,25 toneladas com carga máxima. O motor era um Wright R2600 com 1.700 cavalos de potência. A velocidade máxima era de 447 km por hora, a 3.658 metros, com velocidade de cruzeiro de 233 km por hora e índice de ascensão de 436 metros por minuto. O Avenger tinha 3 metralhadoras Browning calibre 50. Uma delas operada manualmente em uma torre dorsal mecanizada. A fuselagem comportava um torpedo Mark 13 de 53 centímetros, 900 quilos de bombas de diversos tipos ou 4 cargas de profundidade para atingir submarinos. O teto operacional do Avenger era de 7.132 metros, sua autonomia era de 1.955 quilômetros, quando totalmente abastecido, e a capacidade do tanque era de 1.268 litros de combustível. O avião recebeu diversos apelidos e quase 10.000 Avengers serviram os aliados entre 1942 e o final da guerra. Midway. Em 4 de junho de 1942, menos de um ano após o primeiro voo do protótipo, o Avenger seguiu para sua primeira missão na Batalha de Midway. Nenhum dos pilotos tinha experiência de combate e poucos haviam voado sobre a água sem terra à vista. Mas os novos Avengers e suas tripulações seguiram para Midway com muito otimismo. A batalha em Midway era a maior ofensiva japonesa desde Pearl Harbor. Para os Estados Unidos, era uma batalha que tinha de ser vencida sob o risco de ceder uma base terrestre não muito longe do Havaí. Seis Avengers se unirão ao Esquadrão Torpedo 8, composto basicamente dos ultrapassados Devastators. As grandes expectativas da Marinha rapidamente se tornaram um pesadelo. Os Avengers alcançaram a frota japonesa às 7h10 da manhã, desceram para a altitude de bombardeio e seguiram para os porta-aviões. Imediatamente, Zeros japoneses avançaram sobre os aviões torpedeiros. 2 Avengers foram destruídos no primeiro ataque, seguidos por outros 3. O 6º Avenger ficou seriamente danificado e chegou com dificuldade à ilha de Midway.
Marinheiros a bordo do US Hornet esperavam o retorno dos 6 Avengers e dos 15 Douglas Devastators que tinham ido para a batalha. Nenhum avião retornou. Em um dia de batalha, o Torpedo 8 perdeu 20 aviões e 44 homens. Mas uma pequena esperança surgiu nesse dia desastroso. A presença dos Avengers em Midway fez uma diferença. Enquanto os japoneses atacavam os Avengers e os Devastators em baixa altitude, abriu-se um caminho para o herói da batalha, o Douglas SDB Dauntless. Enquanto os caças japoneses e canhões antiaéreos se concentravam nos bombardeiros torpedeiros, os aviões Dauntless atacaram por cima. Com essa tática, os Dauntless conseguiram afundar 4 porta-aviões japoneses. Ao final do dia, os Estados Unidos tinham vencido em Midway e a guerra no Pacífico tinha mudado de rumo. Mas esse triunfo fez pouco para reforçar a fé da Marinha no potencial do Avenger ou na estratégia de ataques com torpedeiros. No entanto, o Avenger continuou provando sua capacidade, lutando heroicamente em todas as batalhas entre porta-aviões até o final da guerra. Diário do piloto. Bill Firetag tinha 22 anos quando pilotou pela primeira vez o Avenger em janeiro de 1944. Hoje, ele veio para ser homenageado no show aéreo Wings Over Frederick, em Maryland. Com ele está o fotógrafo Michael, seu neto. Quando vê um Avenger parado, Bill dedica alguns minutos para apresentar o avião a Michael e lhe contar algumas histórias da guerra. Bill iniciou a carreira pilotando aviões de reconhecimento antes de comandar um Avenger. I felt like I was flying a Greyhound bus. It's huge compared to what I had flown. But once you get airborne, it flies just like any other plane. You get the feel of the aircraft. It's just like part of you. And I have had experiences in combat that I've flown that plane just like I would have been flying a Hellcat, the F6F. I could do just about everything. Bill participou da batalha no Pacífico como membro do Esquadrão Torpedo 44. This picture was taken almost a few days after the strikes on Formosa. And that's when our skipper was killed in an attack on the Toshin Naval Base in Formosa. Em um período de 30 dias, quase 2/3 dos aviadores do Esquadrão Torpedo 44 foram mortos. It took me about 35 years before I could even talk about it. If somebody asked me questions about what I did, I would shake, just like that. My hands would shake. I just couldn't talk about it. I couldn't relive it. And it took 35 years or more before I had the, whatever it takes, to be able to talk and not make it emotional. And that's why I'm able to talk to you now. It happened a long time ago, but it's still in my mind. It's indelible in there, and I'll never forget it. Michael está apenas começando a aprender sobre a vida do avô na guerra. Especially when I hear the stories and I hear about some of the things he went through,
I realize I'm not just lucky that I, have a grandfather. It's a legacy like that and experiences like that, that he could share with me. But even just that I'm here, it's amazing that I survived some of these things. So many people didn't. It makes really makes me appreciate what he went through and what so many other people went through. But really gives me a lot of respect for him, and it's just something I really appreciate. Mas Bill é filosófico sobre suas experiências. I may have gotten the Distinguished Flying Cross for my actions against the Japanese fleet, but I'm no hero. I'm a survivor. A Guerra no Pacífico. Os novos Avengers rapidamente substituíram os Devastators a bordo dos porta-aviões americanos e dos desembarques em Guadalcanal em 1942. Até o final da Guerra no Pacífico, os Avengers foram os únicos aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos com base no mar. Era um avião versátil e desempenhava diversos papéis, entre eles bombardeiro-torpedeiro, bombardeiro-planador, reconhecimento, lança-minas e avião de patrulha. The Avenger was used most effectively as a glide bomber. It could carry any combination of 2,000 pounds of ordnance, and that could mean 400 or 500 pound bombs or a torpedo. And it was most effectively used in ground support with 400 or 500 pound bombs. But it could carry any combination of that weight of ordnance. Avengers da Marinha e do Corpo de Fuzileiros conquistaram a primeira grande vitória no final de 1942. Nas noites de 12 e 13 de novembro, navios japoneses e americanos se enfrentaram na Batalha Naval de Guadalcanal. Avengers, partindo da base Henderson e do porta-aviões Enterprise, atingiram um encouraçado de 37 mil toneladas com inúmeros torpedos. Ao final do dia, o navio estava condenado. Os Avengers tinham conquistado sua primeira grande vitória na guerra. As vitórias aliadas em Guadalcanal e Nova Guiné deixaram claro que os americanos estavam na ofensiva. Os Avengers eram agora parte importante da campanha dos Estados Unidos nas ilhas do Pacífico Sul. O plano tinha dois objetivos primários. Primeiro, os americanos precisavam estabelecer linhas de comunicação e rotas de abastecimento a partir da Austrália para permitir o avanço em direção ao Japão. Em segundo lugar, era preciso estabelecer bases aéreas nas ilhas recapturadas para que os aliados pudessem lançar ataques contra fortalezas inimigas e, por fim, contra o próprio Japão. O papel dos Avengers na campanha de Guadalcanal era o de dar apoio aéreo aos fuzileiros que desembarcavam nas ilhas. Os aviões bombardeavam instalações inimigas e soldados entrincheirados nas praias. They would usually go in and trail, and there is in the tail cone of an Avenger something called an intervalometer, which is something that all bombers of that era had. And what you would do is you would input your airspeed, the number of bombs you were dropping, and when you pickled the bomb, it would drop bombs at a set interval. Foguetes lançados de encouraçados também atingiam as praias e preparavam o caminho para as tropas aliadas. Quando os homens desembarcavam, viam em primeira mão a destruição causada pelos ataques dos Avengers. 600 americanos morreram nas campanhas das Ilhas Marshall, enquanto as baixas japonesas superaram 9.000.
Essas batalhas no Pacífico logo mostraram os pontos fortes e fracos do Avenger. Muitas vezes, ele ficava em desvantagem no combate com uma aeronave japonesa. Isso não surpreendia, uma vez que o bombardeiro torpedeiro foi projetado para usar suas armas em baixa velocidade e baixa altitude. A surpresa foi que os torpedos usados pela Marinha Americana nos 2 primeiros anos da guerra muitas vezes apresentavam problemas. Os torpedos Mark 13 eram frágeis e tinham de ser lançados em baixa altitude a uma velocidade inferior a 209 km por hora. Algumas vezes não explodiam no impacto, outras explodiam prematuramente. Any problems that you could have with a torpedo, they were suffered by the Avengers, as well as the rest of the Navy. The submarines had the same problems. These torpedoes didn't explode. They exploded too soon. They ran below the waterline of the ships they were supposed to hit. They wouldn't release from the aircraft. It took 2 years to work the bugs out of these torpedoes. Enquanto atacavam um cruzador japonês com um destroyer ao lado, o piloto Bill Fairtag e os outros 2 Avengers se viram sob fogo cerrado. It's about 1,000 orange balls coming up at you, and I just felt like I was flying in between them, but I didn't get hit once. I tried to drop my torpedo on the first run, and it wouldn't come out. And so I was fortunately able to close the bomb bay, made some jinks, and got away. And their gunners were very inaccurate, and they didn't have radar. They didn't have radar-controlled guns, fortunately. So if I went up, by the time they got up their guns, I was down here. I had that figured out. So I got away, but then I decided I still had a torpedo, and I wanted to sink that ship. And so I made a second run. And one of my wingman had dropped a torpedo, and it missed. The other wingman said, mine didn't drop either, so I'll go back in with you. So the 2 of us went in, and just the 2 of us alone, like stupid, if you will. But in the heat of battle, you do stupid things like that. If you're not stupid, maybe you might call it courageous. But we did, and I made a second run. It still didn't drop. And so I had to make a second evasive getaway, which I did. When I came back to the fleet, they didn't want me to land. They said, you got a live torpedo in the bomb bay? And I said, yes, but it won't drop out. I said, I did everything I could to get it out, and when I land, it will not come out. And they gave me permission to land, and it stayed in. O torpedo Mark 13 foi aperfeiçoado, permitindo lançamentos muito mais rápidos. Em 1943, a ogiva de 180 kg de TNT foi trocada por outra com 270 kg do alto explosivo Torpex, muito mais potente. As deficiências do Avenger eram mais do que compensadas por suas qualidades. Sua resistência, durabilidade e poder de fogo defensivo faziam dele um oponente de respeito. As batalhas no Pacífico tornavam a vida extremamente perigosa para os membros de qualquer tripulação aérea. A torre de disparos do Avenger era um local muito perigoso. Os japoneses sempre atacavam a torre primeiro, pois sabiam que se o artilheiro fosse neutralizado, o avião tornava-se um alvo mais fácil. Um Avenger voltando com a torre destruída era uma visão comum nos porta-aviões do Pacífico. Com frequência, a volta de um avião danificado era seguida por funerais no mar. Aqui, o Avenger danificado teve as peças úteis retiradas antes de ser jogado no oceano, em uma cerimônia em homenagem ao avião e aos aviadores que perderam suas vidas.
A vida no porta-aviões. Boa parte da guerra na região do Pacífico foi travada no mar. Aeronaves que partiam de enormes porta-aviões foram fundamentais nessas batalhas. Quando foi preciso utilizar um novo bombardeiro torpedeiro nos porta-aviões, o design do Avenger fez dele um candidato natural. What really swung it in the Avenger's favor was the fact that when the wings folded for carrier operations, the airplane didn't gain any height. The legend is that Leroy Grumman developed this type of wing fold mechanism with an eraser and a paperclip. And when he went to show the Navy his idea, they were pretty sold with it. But what happens is the wings fold back on a 45-degree angle, essentially a 45-degree angle, and fold back along the fuselage, so that the ceilings in these carriers didn't have to be extended or modified in any way, and the airplane could be built big and fast without any kind of performance trade-off and still fit into the carrier. So it was a very innovative design, and it wasn't just the Avenger. It was the Wildcat first, and then the Hellcat after the Avenger. So it was a design that really did pretty well for Grumman and their Navy contracts. O Avenger encontrou lugar em vários tipos de porta-aviões ao longo da guerra. There were different types of carriers. There were what were called jeep carriers or fast carriers. And there were the Essex class, the larger carriers, and the Jeep class carriers, the ones that were out doing anti-submarine warfare patrol in the Atlantic, carried maybe 5 or 6 Avengers and a like number of Wildcats. The Essex class carriers carried maybe 10 or 11 Avengers plus a fighter squadron and maybe a dive bomber squadron on top of that. The Avenger is a carrier-based aircraft. It would launch with the rest of its squadron of Hellcats or Wildcats, and its targets were almost inevitably enemy ships, carriers, cruisers, destroyers. It would fly with fighter cover and pick its target, drop low, come in low and slow, drop the torpedo, and try to get out without being shot at by either the fighters or the ships itself. And then he would have to get back and be able to land, usually with a lot of damage. O pouso de uma nave de 5 toneladas em um porta-aviões de 18 metros de largura, no meio do oceano, com ou sem danos causados na batalha, era parte fundamental do trabalho do piloto. Um gancho na cauda, operado hidraulicamente, era projetado para se prender a uma série de 4 cabos esticados no convés do porta-aviões. Avengers em aproximação voavam a favor do vento, com o trem de pouso e o gancho abaixados. No pouso, os pilotos eram auxiliados pela tripulação da embarcação. The landing signal officer would be using a set of paddles to guide the airplane and tell the pilot if he was fast or slow, high or low. And with the tail hook down, he would give the pilot a signal to cut his engine. And at that point, the stick would come back into the pilot's gut, and the tail of the airplane would come down and hopefully catch a wire. Ideally, what they wanted to do was catch the number 3 wire. But it was a very, very rugged airplane. It's a very heavy airplane that's dropping from a reasonable distance in the air. So it was kind of a controlled crash. Um Avenger descendo dos céus após uma missão bem-sucedida estimulava o moral dos militares a bordo do porta-aviões. Porta-aviões aliados abrigavam muitas aeronaves danificadas que retornavam das batalhas. A segurança da tripulação do Avenger e dos homens a bordo do porta-aviões dependia da capacidade de controlar as chegadas de alto risco.
Muitas vezes, os pousos não passavam de acidentes no convés. Mesmo parados nos porta-aviões, Avengers e suas tripulações ainda corriam riscos. As embarcações eram alvo de ataques inimigos vindos do ar e do mar, e as colunas de fumaça negra sinalizavam um ataque bem-sucedido. Incêndios provocados por bombardeiros e ataques rasantes ameaçavam aeronaves que ficavam nos porta-aviões. Todos a bordo corriam para responder aos ataques. Mas as chances de sobrevivência para os homens, a embarcação e as aeronaves paradas eram pequenas. Seja decolando, pousando ou mesmo parados esperando a missão seguinte, o porta-aviões era um local perigoso para os Avengers. Vitória. Em março de 1944, Avengers decolavam de uma série de novas pistas construídas em ilhas no Pacífico, deixando-os cada vez mais perto de um ataque ao Japão. Em junho, a frota americana voltou sua atenção às Marianas. Se essas ilhas fossem capturadas, bombardeiros B-29 poderiam atacar as ilhas do Japão. Os líderes japoneses sabiam da estratégia do adversário e planejavam uma batalha decisiva para deter as forças aliadas. A Batalha do Mar das Filipinas foi o maior combate aéreo já travado entre esquadras de porta-aviões. Esse confronto espetacular foi apelidado pelos americanos de Caça ao Peru nas Marianas. Nos céus, sobre o mar das Filipinas, caças americanos dominaram os japoneses. Somente no primeiro dia, o Japão perdeu 156 aviões. Enquanto os caças americanos cuidavam dos zeros japoneses, o plano de batalha dos aliados previa que Avengers bombardeassem e lançassem torpedos contra as forças inimigas. Mais uma vez, os Avengers cumpriram a tarefa, abrindo enormes buracos na blindagem japonesa com o arsenal explosivo. No final de junho de 1944, as Ilhas Marianas estavam sob controle americano. O Japão estava agora ao alcance do poderio aéreo aliado. Mais de 1000 homens pilotaram Avengers, mas um piloto em particular não foi esquecido. Undoubtedly the most famous Avenger pilot of all time was our 41st president, George H.W. Bush, who, when he joined the Navy in 1942, was the youngest naval aviator at that time. Em 2 de setembro de 1944, depois de partir de um porta-aviões em uma missão de bombardeio contra uma estação de rádio japonesa, o Avenger de Bush foi severamente danificado pelo fogo antiaéreo. Mesmo com o motor em chamas, ele conseguiu acertar o alvo antes de ser obrigado a saltar no oceano. Enquanto Bush flutuava na água em um bote salva-vidas, um piloto de Hellcat atacou um barco japonês enviado para capturá-lo. Após quase 3 horas no mar, Bush foi resgatado pelo submarino USS Finback. O submarino ainda resgatou outros 5 aviadores. Todos ficaram a bordo, enquanto o Finback realizava outras operações nas 3 semanas seguintes. Bush teve a chance de voltar para casa após sobreviver ao ataque que matou os outros 2 tripulantes de seu avião, mas preferiu continuar na esquadra para realizar outras missões de combate.
No final de 1944, restavam algumas poucas fortalezas sob controle dos japoneses. As águas em torno das Filipinas se tornaram o palco da maior batalha naval da guerra, enquanto os japoneses tentavam conter a invasão americana em Leyte. Os Avengers e as forças aliadas dominaram a batalha, e a frota japonesa foi quase aniquilada. Os porta-aviões americanos fizeram a última investida em direção a Okinawa e Formosa. Com a possibilidade de vitória cada vez menor, pilotos japoneses começaram a jogar seus aviões diretamente contra a frota aliada. O piloto Bill Fairtag teve um confronto direto com um piloto kamikaze. At one time, this Japanese kamikaze wanted to come and crash into me. And as he came forward, coming like that, and I knew he was going to fly right into me. So at the very last second, I just pulled the stick back about like that, and I jumped up about 5 to 10 feet, and he went right by me like that. And I looked down at him, he looked up at me. I can still see his face today. As he looked at me and I looked at him. That's the last I saw of him. O artilheiro de Bill abateu esse piloto kamikaze, mas muitos deles passaram pelas defesas aéreas e atingiram porta-aviões aliados. Indiferente a esses ataques, a frota americana continuou em direção a Iwo Jima. O controle dessa ilha permitiria a decolagem de caças aliados para escoltar B-29s em missões de bombardeio no Japão. Avengers foram fundamentais na batalha por Iwo Jima em fevereiro e março de 1945, dando apoio aéreo ao avanço dos fuzileiros. Foi uma das batalhas mais sangrentas do Pacífico, e os tripulantes dos Avengers se uniram ao restante das tropas aliadas na celebração da vitória, quando os fuzileiros finalmente hastearam a bandeira americana em Iwo Jima. A guerra no Pacífico chegou ao fim quando as tropas aliadas chegaram a Okinawa em abril de 1945. Durante a batalha, os japoneses enviaram o imenso encouraçado Yamato. O objetivo era atrair a atenção do poderio aéreo americano que estava voltado contra Okinawa. Em seguida, um imenso ataque suicida com aeronaves partindo da ilha tentaria impedir a invasão aliada. O Yamato, no entanto, foi seguidamente atacado e pouco pôde fazer além de resistir ao bombardeio realizado pelos Avengers. Antes da rendição oficial do Japão em 2 de setembro de 1945, Avengers já operavam em campos aéreos no país. Do início trágico em Midway ao final triunfante em Tóquio, o avião construído para revidar o ataque a Pearl Harbor teve um papel fundamental na guerra. Legado. Mais de 60 anos após sua estreia em combate, poucos Avengers continuam voando. Aposentado há muito tempo das funções de bombardeiro-torpedeiro, o avião é hoje um dos favoritos em shows aéreos pelo mundo.
It's not especially fast, it's not especially glamorous, but it's historical, which is, I think, the reason that a lot of guys like to fly them. This aircraft in particular is so authentically restored. When you sit in the cockpit in the seat of this airplane and you look around, you're seeing everything that a Navy carrier pilot saw in 1945 when he was launched from a carrier. Everything is in here. And I love sitting in the cockpit and you kind of squint your eyes and you can see what they saw. As virtudes do Avenger, em especial sua resistência, confiabilidade e estabilidade, garantiram a ele uma longa história operacional. Após a guerra, ele permaneceu em serviço como aeronave anti-submarino e de reconhecimento. Em 1954, os Avengers foram aposentados pela Marinha dos Estados Unidos. Vários deles foram parar nas mãos de colecionadores e de museus, que além de preservá-los, continuaram a operar esses aviões incríveis. Uma rápida visão desse avião nos céus nos leva a um tempo quando o Avenger mostrava serviço, declarando a todos que era um dos aviões mais mortais do mundo.